Olá, turma, Vanessa, professora de Física. Nesse vídeo, nós vamos resolver um exercício de dilatação superficial. Relembrando, nós temos a dilatação em uma, duas e três dimensões. A dilatação linear é em uma dimensão, que é a dilatação no comprimento. E essa dilatação pode ser calculada pela seguinte equação: ΔL, que será a variação do comprimento, quanto uma barra de ferro, por exemplo, vai aumentar de tamanho em uma única dimensão no comprimento, será igual ao comprimento inicial dessa barra, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, porque quanto mais eu esquentar o objeto, maior é a sua dilatação. A dilatação superficial, ela segue o mesmo raciocínio, só que ao invés de nós analisarmos uma dimensão, iremos analisar duas dimensões. O ΔS, a variação na área, será igual à área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, sendo que o beta será aproximadamente igual a 2 vezes o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Vamos ao exercício de dilatação superficial. Uma chapa quadrada tem área de 200 centímetros quadrados a uma temperatura de 100 graus Celsius. A uma temperatura de 0 graus Celsius, qual será a área da chapa em centímetros quadrados? E o enunciado nos diz para considerar o coeficiente de dilatação térmica linear do material igual a 2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Percebam que nós iremos analisar uma dilatação superficial, mas o enunciado nos apresentou o alfa, o coeficiente de dilatação térmica linear. Portanto, nós temos que calcular o coeficiente de dilatação térmica superficial. Será igual ao beta, que é aproximadamente 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que foi nos dado no enunciado. O beta será 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Temos o coeficiente de dilatação térmica superficial, que será igual a 4 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Com isso, nós poderemos calcular o quanto a chapa irá variar de tamanho. O que nós temos que prestar atenção é que no caso desse exercício, nós não teremos uma dilatação superficial da chapa, e sim uma contração, porque nós não tivemos um aquecimento, e sim um resfriamento. Eu tenho o tamanho inicial da chapa a 100 graus Celsius. Eu quero saber o tamanho final da chapa a 0 graus Celsius. Então, se a temperatura diminuiu, eu terei uma contração. A contração será dada pela mesma equação de dilatação, porque o processo é o mesmo, só que ao invés de aquecer, eu resfriei. Então, a variação do tamanho da chapa, o ΔS, será a área inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica superficial vezes essa variação de temperatura. Temos a área inicial da chapa 200 centímetros quadrados, foi dada no enunciado. O coeficiente de dilatação térmica superficial nós calculamos, 4 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, 0 menos 100. Portanto, nós temos 200 vezes 4, 800, vezes 10 a menos 3, vezes menos 100. Então, a variação da chapa será de menos 80 centímetros quadrados, negativo, porque ela irá contrair. Assim, podemos calcular a área final da chapa. A área final da chapa é igual à área inicial mais a sua variação de tamanho, seu ΔS. A área final será dada pela área inicial, 200 centímetros quadrados, que foi explicitada no enunciado, mais a variação de tamanho de menos 80 centímetros ao quadrado. Portanto, a área final é igual a 120 centímetros ao quadrado.
E assim finalizamos a resolução de um exercício envolvendo o tema dilatação superficial. Vocês estão prontos para resolver mais alguns exercícios sobre o tema. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!